Tem momentos na vida que você guarda na memória como se fossem fotografias. Não porque foram bonitos, mas porque mudaram tudo. Porque dividiram sua história em um antes e um depois tão nítidos que você consegue apontar o exato segundo em que sua vida virou outra coisa completamente diferente. Para mim, esse segundo aconteceu numa tarde de dezembro, dentro de um auditório climatizado que cheirava a flores brancas e perfume caro, com 400 pessoas sentadas em fileiras perfeitas e uma banda tocando aquela música que toda formatura toca, sabe qual é? Aquela que faz todo mundo chorar sem nem saber direito por quê. Eu estava na terceira fileira, vestido azul marinho que eu mesma costurei, porque 32 anos trabalhando com tecido te dão esse direito, o direito de aparecer na formatura da sua filha com algo que só existe no mundo porque você colocou linha por linha com as suas próprias mãos. O batom era vermelho. Escolhi o vermelho de propósito, porque minha mãe sempre disse que batom vermelho é para quando você precisa lembrar de quem você é. Naquela tarde, eu precisava muito lembrar. Ao meu lado, de terno cinza e gravata vinho que eu também escolhi, porque ele nunca soube escolher roupa sozinho em 27 anos de casamento, estava Cláudio, meu marido. O homem com quem eu tinha dormido, brigado, cozinhado, chorado, construído uma casa, criado uma filha e suportado silêncios tão pesados que às vezes eu acordava de madrugada com a sensação física de que o ar no quarto tinha ficado mais grosso. Ele estava sentado com aquela postura que eu aprendi a reconhecer como vaidade disfarçada de compostura, peito aberto, queixo levemente erguido, o tipo de postura de quem já decidiu que vai ser o centro da cena antes que a cena sequer comece. Beatriz estava lá na frente, no meio de mais de 120 formandos de medicina, com o cabelo levemente torto para a direita, porque ela nunca conseguiu deixar nada completamente alinhado desde os 6 anos de idade, e isso me fez sorrir de um jeito que só as mães entendem. Aquele sorriso que dói um pouquinho por dentro, porque você percebe que o tempo passou de verdade e que a menina que usava faixa de girassol no cabelo agora ia sair daqui a pouco com um diploma de médica na mão. 6 anos. 6 anos de medicina numa das faculdades mais caras do interior de São Paulo. Eu sei quanto custou cada um desses 6 anos. Eu sei porque fui eu quem pagou. Mas vou chegar nisso. Primeiro deixa eu te contar o que aconteceu quando o nome da Beatriz foi chamado. O auditório da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem um teto alto, daqueles que fazem o som ecoar de um jeito solene, como se cada palavra dita ali dentro ficasse suspensa no ar por um segundo a mais, antes de desaparecer. As famílias estavam espremidas nas cadeiras estofadas de vermelho escuro, aquelas que parecem confortáveis, mas que depois de 2 horas você descobre que não são. Tinha cheiro de perfume, de cabelo recém-penteado, de emoção contida de gente que estava tentando não chorar antes da hora. Eu segurava na bolsa a pasta bege de plástico duro com elástico azul. A pasta que eu tinha levado de casa escondida dentro de uma sacola de pano, como se fosse apenas um pertence qualquer. Não era. Quando chamaram o nome de Beatriz Cristina Figueiredo, alguma coisa dentro do meu peito se abriu como uma janela que estava fechada há muito tempo. Eu aplaudi. Aplaudi forte, do jeito que as mães aplaudem, com as palmas abertas e o coração na garganta. Vi minha filha subir os degraus do palco com aquele passo dela, firme e levemente apressado, porque Beatriz nunca na vida caminhou em velocidade normal. Ela só tem 2 modos, parada ou quase correndo. Vi ela receber o diploma das mãos da doutora Rosângela Meirelles, a reitora, minha cliente de 11 anos, a mulher para quem eu já tinha costurado 14 vestidos de festa e 2 ternos femininos para eventos internacionais. A doutora Rosângela me olhou por cima do ombro da Beatriz enquanto as duas se abraçavam e me deu um aceno tão discreto que só eu vi. Um aceno que dizia: "Está tudo certo, Marlene, pode confiar." Foi quando Cláudio se levantou. Não foi um movimento brusco, foi calculado. Foi o tipo de coisa que ele fazia quando queria chamar a atenção sem parecer que estava chamando a atenção. Ele se levantou devagar, endireitou o paletó, e quando algumas pessoas da fileira começaram a olhar para ele, ele falou. Não gritou.
Falou naquele tom de voz que ele sempre usou quando queria parecer generoso na frente de outros, aquela voz de homem satisfeito consigo mesmo que ecoa um pouco mais que o necessário. Eu paguei cada centavo dessa faculdade. 5 palavras. 5 palavras ditas com o sorriso de quem está esperando o aplauso. E o pior é que veio. Algumas pessoas bateram palma. Alguém da família dele, um cunhado que nunca gostei, deu uma risada de aprovação. Uma mulher 2 fileiras atrás disse, "Que pai dedicado", para a pessoa do lado. E Cláudio ficou de pé, absorvendo aquilo, com o queixo erguido e os olhos marejados, da maneira que os homens fazem quando querem parecer emocionados sem perder a compostura. Eu senti o estômago virar, não de susto, não de raiva. Eu já sabia que ele ia fazer algo assim. Eu o conheço há 30 anos, 27 deles casada. Eu sabia que ele não ia deixar esse dia passar sem tentar se apropriar dele. O que eu senti foi aquela coisa específica que só vem quando uma injustiça que você aguentou em silêncio por anos finalmente chega no limite. Uma sensação quente e firme que começa na barriga e sobe devagar até o peito. Não é fúria exatamente, é mais parecido com clareza, com certeza absoluta de que chegou a hora. Apertei o elástico azul da pasta. A doutora Rosângela ainda estava no palco. Beatriz tinha descido 2 degraus e parado, porque ela sabia. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Minha filha me olhou de onde estava, no canto do palco, e eu vi nos olhos dela a mesma coisa que eu estava sentindo. Aquela mistura de nervoso com determinado que a gente só sente quando está prestes a fazer algo que não tem volta. A reitora se aproximou do microfone. O auditório foi ficando quieto de um jeito gradual, como quando o volume de um programa de televisão vai sendo abaixado até o silêncio. Você não percebe exatamente quando parou, só percebe que agora está em silêncio completo. 400 pessoas olhando para o palco. Cláudio ainda levemente de pé, como se ainda estivesse esperando mais aplausos. A doutora Rosângela ajustou o microfone com aquela autoridade de quem passou a vida inteira falando para plateias e disse, com uma voz clara e firme que preencheu cada centímetro daquele auditório de teto alto: "Antes de encerrarmos a entrega dos diplomas, gostaríamos de fazer um reconhecimento especial. Este diploma, o diploma de Beatriz Cristina Figueiredo, vai para... patrocinado por sua mãe." O silêncio que veio depois disso durou talvez 3 segundos, mas foram 3 segundos que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Depois vieram os aplausos. E dessa vez eram para mim. Eu não me levantei imediatamente. Fiquei sentada por um instante, com a pasta bege no colo e o batom vermelho na boca e as mãos levemente trêmulas, de um jeito que não era fraqueza, era descarga. Era o corpo liberando 4 anos e 3 meses de silêncio, de uma vez só. Beatriz desceu do palco correndo, do jeito dela, quase correndo. E quando ela chegou na minha fileira e eu me levantei, ela jogou os braços em volta de mim com uma força que me fez dar um passo para trás, e ela disse no meu ouvido, com a voz embargada, 3 palavras simples: "Valeu a pena, mãe." E aí eu chorei. Chorei do jeito que eu não tinha chorado em muito tempo. Não o choro de tristeza que eu tinha guardado durante anos, mas um choro diferente, mais limpo, que vem quando alguma coisa que estava errada no mundo finalmente fica certa. Cláudio continuava de pé, ao meu lado, e eu podia sentir sem precisar olhar que o sorriso tinha saído do rosto dele. Podia sentir o calor da vergonha que ele estava sentindo, porque eu conheço o corpo desse homem há 30 anos e sei exatamente como ele fica quando é pego. A rigidez nos ombros, a respiração um pouco mais curta, as mãos que não sabem onde pousar. Mas naquele momento eu não estava olhando para ele. Eu estava olhando para minha filha, médica, que eu tinha visto nascer numa madrugada de março, numa sala de parto que cheirava antisséptico e esperança. Que eu tinha ensinado a amarrar o tênis e a não ter medo do escuro, e a dizer obrigada, e a nunca deixar ninguém apagar a luz que ela carregava por dentro. Estava olhando para ela e pensando que não existe no mundo nenhuma conta bancária, nenhum apartamento, nenhum reconhecimento público que valha mais do que aquilo.
do que um filho que te olha nos olhos e sabe, sem sombra de dúvida, quem esteve lá. Mas para você entender completamente o que aconteceu naquela tarde, o que aqueles aplausos significaram, o que eu senti quando apertei aquele elástico azul pela última vez antes de entregar a pasta para a doutora Rosângela, você precisa entender de onde eu vim. Precisa entender quem era a Marlene antes da formatura, antes da pasta, antes de qualquer decisão de enfrentar o que eu enfrentei. Precisa entender como tudo começou. Se você quer descobrir como uma mulher de 52 anos, costureira de Ribeirão Preto, guardou prova por prova durante mais de 4 anos sem que ninguém soubesse, planejou em silêncio o momento exato em que a verdade viria à tona e transformou o dia mais importante da vida da filha no dia em que finalmente recuperou o que era seu. Se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Cláudio Figueiredo numa festa de aniversário de uma prima minha no final de 1994, quando eu tinha 22 anos e ele tinha 25. Ribeirão Preto, naquela época, tinha aquele jeito específico de cidade grande que ainda não sabe completamente que é cidade grande. As festas eram na casa das pessoas, as músicas saíam de caixas de som emprestadas e todo mundo conhecia todo mundo por 2 ou 3 ligações no máximo. Eu estava sentada numa cadeira de plástico branca, no quintal da minha prima Dorinha, quando ele apareceu na porta dos fundos, com um copo de refrigerante na mão e aquele sorriso que eu levei anos para entender que era uma performance. Ele era bonito. Isso eu não vou negar porque não faria sentido negar. Alto, ombros largos, cabelo escuro bem cortado. Mas o que me pegou não foi isso. O que me pegou foi que ele veio até onde eu estava, sem que ninguém tivesse apresentado, e disse que tinha me visto de longe costurando um pedaço solto da bainha do meu vestido, com linha e agulha que eu sempre carregava na bolsa, e que tinha achado aquilo a coisa mais elegante que ele tinha visto em muito tempo. Uma mulher que conserta o que está quebrado sem fazer escândalo. Foram exatamente essas palavras. Eu tinha 19 anos de costura nessa época. Comecei aos 3 com minha avó Diva, que tinha um Singer preto de pedal que ficava perto da janela da sala para aproveitar a luz natural e que me ensinou que tecido tem memória, que linha tem personalidade e que uma costureira de verdade nunca culpa o material pelas suas falhas. Minha mãe, Dona Yolanda, continuou o que minha avó começou. E quando eu tinha 17 anos, eu já fazia vestidos de festa por encomenda para as vizinhas. Quando conheci Cláudio, eu tinha um ateliê pequeno funcionando num cômodo dos fundos da casa da minha mãe, 6 clientes fixas e uma poupança de 14 mil reais que eu tinha juntado sozinha, real por real, desde os 15 anos. Essa poupança ele nunca soube que existia. Não foi uma decisão consciente no começo. Era só um hábito que eu já tinha antes dele. A conta era em nome da minha mãe, porque quando eu abri, menor de idade precisava de um responsável. E nunca mudei porque nunca precisei mudar. Com o tempo, especialmente depois que o casamento foi mostrando sua verdadeira textura, essa conta virou a coisa mais importante que eu tinha. O segredo mais bem guardado da minha vida. Mas deixa eu não pular etapas. Os primeiros anos com Cláudio tinham tudo que uma jovem de 20 e poucos anos poderia confundir com felicidade. Ele tinha acabado de se formar em engenharia civil, estava entrando numa construtora pequena, em sociedade com um colega, e tinha aquela energia de homem que está construindo alguma coisa, que acredita que o mundo está esperando por ele. Eu gostei dessa energia. Cresci num ambiente de mulheres trabalhadoras, minha avó, minha mãe, minhas tias, todas com as mãos sempre ocupadas fazendo alguma coisa, e me atraía a ideia de construir algo junto com alguém. Nos casamos em março de 1997. Cerimônia pequena, 18 pessoas, almoço na casa da minha mãe, com comida que as mulheres da família fizeram juntas desde as 6 da manhã.
O vestido eu fiz eu mesma, claro, cetim marfim com manga longa e renda francesa no decote, que a minha avó diva tinha guardado num envelope de papel pardo desde os anos 70, esperando por uma ocasião especial. Demorei 2 meses para fazer aquele vestido. Cada ponto dado nele era uma espécie de promessa que eu fazia para mim mesma, junto com a promessa que eu fazia para ele. Beatriz nasceu em março de 1999. Fevereiro completo de gravidez com enjoo todas as manhãs. E depois aquela madrugada de trabalho de parto que durou 14 horas e terminou com ela chegando ao mundo às 3h42 da manhã com um choro forte e indignado, como se já tivesse chegado, com reclamação pronta. Cláudio estava na sala de espera. Naquela época, os maridos ficavam na sala de espera. Quando a enfermeira deixou eu segurar ela pela primeira vez, ainda toda enrolada na toalha azul do hospital, eu lembro do cheiro dela, leite e coisa nova e vida, e lembro que pensei que aquilo era o centro do universo, que tudo o mais que eu tinha feito ou ia fazer na vida era em função daquele cheiro. Os primeiros anos da Beatriz foram bons. Não vou reescrever a história para fazer parecer que foi tudo horrível desde o começo, porque não foi. Cláudio foi um pai presente quando Beatriz era pequena, dava banho, levava no parque, ficava acordado quando ela tinha febre. É importante ser honesta sobre isso porque a história que eu tenho para contar não é a história de um monstro que sempre foi monstro. É a história de como um homem vai se tornando uma versão pior de si mesmo tão devagar que você quase não percebe, até que um dia você olha para o lado e não reconhece mais quem está ali. A construtora começou a crescer quando Beatriz tinha uns 6, 7 anos. O sócio do Cláudio, um homem chamado Ivair, que eu nunca suportei porque tinha aquele jeito de olhar para as mulheres dos outros como se estivesse fazendo um inventário, tinha conseguido alguns contratos com a prefeitura e, de repente, a empresa que era pequena ficou média, e o Cláudio, que era engenheiro, ficou empresário. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Não de um dia para o outro. Como eu disse, devagar. Primeiro foi a frequência com que ele chegava tarde, depois foi a forma como ele começou a falar das despesas de casa como se fossem um fardo que ele carregava sozinho, como se eu não estivesse há anos mantendo o ateliê crescendo, como se as mensalidades que eu pagava e as contas que eu assumia fossem invisíveis. Depois foi o jeito como ele passou a falar na frente de outras pessoas. Sempre numa forma de me diminuir que tinha plausibilidade negável, sabe o tipo? A piada que machuca, mas que se você reclamar, ele diz que você não tem senso de humor. O comentário que parece elogio, mas carrega uma espinha escondida dentro. A Marlene é ótima em fazer as coisas funcionarem com pouco dinheiro. Dito na frente de um casal de amigos, com aquele sorriso, de um jeito que todo mundo na mesa entendeu que não era elogio. Eu fui engolindo. Engoli por orgulho primeiro, porque achei que era fase. Depois engoli por Beatriz, porque ela estava crescendo e eu não queria que ela crescesse no meio de uma guerra. Depois engoli por hábito, porque tem uma hora que você fica tão acostumada a engolir que esquece que existe outra opção. E fui costurando, literalmente. O ateliê, que era num cômodo dos fundos da casa da minha mãe, virou um ateliê alugado no centro, depois mudou para um espaço maior, depois ganhou uma funcionária, depois 2. Eu costurava vestidos de noiva, de festa, de formatura, fazia ajustes, criava sob medida. Tinha clientes que vinham de Franca, de São Carlos, de Araraquara. A doutora Rosângela Meirelles apareceu pela primeira vez na porta do meu ateliê em 2012, encaminhada por uma cliente minha, querendo um terno feminino para um evento em Brasília. Ficamos 3 horas conversando enquanto eu tirava as medidas, e quando ela foi embora eu soube que tinha feito uma amizade de verdade, o tipo raro. Foi em 2015 que Beatriz disse que queria fazer medicina. Eu lembro da tarde exata. Estávamos na cozinha de casa, eu preparando o jantar e ela sentada na bancada, e ela disse com aquela clareza direta que ela sempre teve, sem rodeios, sem preparação: "Mãe, eu quero ser médica. 16 anos de idade. Aquela clareza que dói um pouco por dentro porque você percebe que o filho virou pessoa antes de você terminar de acostumar." Cláudio estava na sala assistindo televisão.
Quando ela foi contar para ele, ele disse sem tirar os olhos da tela: medicina é muito caro. Como se fosse só isso, como se fosse uma questão de planilha e não de vocação. Beatriz ficou quieta. Eu vi a expressão dela mudar por um segundo, aquele piscar rápido de quem levou uma água fria, e depois ela endireitou as costas e disse: tudo bem, eu passo no público então. E saiu da cozinha. Naquela noite eu fui até o quarto dela depois que ele dormiu. Sentei na beirada da cama e disse baixinho que se ela quisesse medicina particular, eu ia dar um jeito. Ela me olhou por um tempo longo, daquele jeito dela de avaliar se você está sendo honesta, e perguntou: de onde vai sair o dinheiro, mãe? E eu disse: deixa comigo. Não era arrogância, era cálculo. Eu já sabia quanto tinha na poupança secreta naquela época. Já sabia o quanto o ateliê rendia por mês. Já tinha feito as contas de cabeça enquanto preparava o jantar na mesma tarde. Era difícil, mas era possível se eu fosse cuidadosa e se Cláudio contribuísse com a parte dele. E no começo ele contribuiu. Beatriz passou no vestibular em 2018. A faculdade ficava a 40 minutos de casa. Ela ia e voltava todo dia. A mensalidade era $5.800. Cláudio pagou os primeiros 15 meses sem reclamar, e eu assumi minha parte nas outras despesas, material, alimentação, transporte. Achei que ia funcionar. Achei que talvez a chegada de uma responsabilidade grande e concreta tivesse feito ele crescer um pouco. Em julho de 2019, ele veio me contar que tinha perdido R$200, R$1.000, numa aplicação financeira que o Ivair tinha indicado. Não era dinheiro nosso no sentido de que estava declarado como patrimônio conjunto. Era dinheiro que ele movimentava em contas próprias. Coisa que eu nunca tinha mexido, porque cedo no casamento ficou tácito que a parte financeira da construtora era domínio dele e o ateliê era domínio meu. Mas o resultado prático foi que do dia para a noite ele disse que não tinha condição de continuar pagando a mensalidade da Beatriz. Não disse para ela. Disse para mim numa conversa de 10 minutos na cozinha, como se estivesse me repassando um recado. Como se fosse meu problema resolver. E eu resolvi. Abri a pasta bege naquela mesma noite. Comprei ela numa papelaria no centro, uma pasta de plástico duro com elástico azul. R$12,90. Peguei o comprovante de pagamento da mensalidade de agosto de 2019, que já era eu quem tinha pago, e coloquei dentro. Fiz uma anotação na primeira folha. Data, valor, conta de origem, pago por Marlene Figueiredo. Dobrei a folha com cuidado e fechei o elástico. Não sei exatamente em que momento eu entendi que aquela pasta era mais do que organização, que era evidência, que eu estava guardando prova de algo que um dia ia precisar ser provado. Talvez desde o começo eu soubesse, num nível que o consciente ainda não tinha processado completamente, que aquilo não ia ter um final tranquilo, que em algum momento a versão que ele contava de si mesmo ia entrar em conflito direto com a realidade, e que quando isso acontecesse, eu precisava ter em mãos algo que a realidade não pudesse negar. Mês após mês, eu paguei. $5.800 em agosto. $5.800 em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. O ateliê estava indo bem. Eu tinha aumentado meu quadro de clientes, tinha pegado um contrato com um buffet de casamentos para fazer os uniformes da equipe, e a poupança da minha mãe, que continuava crescendo porque eu depositava todo mês uma fração do que sobrava, estava em 187. Easy Harris quando a crise do Cláudio chegou. Ele não perguntou de onde vinha o dinheiro. Esse é o tipo de pergunta que as pessoas não fazem quando a resposta pode obrigar elas a se sentir mal consigo mesmas. Beatriz sabia que eu estava pagando, porque eu precisei contar para ela quando pedi para ela não mencionar as mensalidades para o pai. Ela tinha 20 anos na época, era adulta o suficiente para entender. O que eu não sabia ainda era que ela estava anotando também, que ela tinha começado a guardar as próprias cópias dos comprovantes, sem que eu pedisse, porque minha filha conhecia o pai dela tão bem quanto eu. Em casa, Cláudio continuou se comportando como se nada tivesse mudado. Continuou falando da faculdade da Beatriz como investimento que ele estava fazendo.
continuou usando aquela expressão. Eu estou bancando a formação dela. Em conversas com amigos, com a família dele, em jantares onde as pessoas elogiavam e ele absorvia o elogio com aquele sorriso satisfeito. Eu ficava quieta. Aprendi a ficar quieta de um jeito que não era submissão, era estratégia. Deixava ele falar, deixava ele construir a versão. E ia para casa e abria a pasta e colocava mais um comprovante dentro. Minha mãe, Dona Yolanda, morreu em março de 2021. 78 anos, embolia pulmonar, rápido demais para se despedir direito. Ela deixou para mim a casa dela, que vendemos, e uma reserva em dinheiro que ela tinha guardado ao longo de décadas na mesma conta onde ficava a minha poupança. 163. Zewers. Dinheiro de uma vida inteira de mulher que nunca gastou o que não precisava gastar. Depositei tudo na mesma conta. Não disse nada para Cláudio. Com a mãe, me fui ficando diferente. Não de um jeito dramático, não de um jeito que as pessoas notam de fora. Mas por dentro, alguma coisa foi ficando mais firme. Minha mãe tinha sido o tipo de mulher que segurou muita coisa em silêncio por muito tempo. E eu a vi fazer isso a vida toda. E quando ela foi embora, eu fiquei com a sensação muito clara de que eu não ia chegar nos 78 anos tendo segurado as mesmas coisas. Que alguma delas ia ter que ser solta. Que a versão que um homem contava de si mesmo às custas da minha invisibilidade não ia durar para sempre. Foi pouco depois do velório da minha mãe que liguei para a doutora Rosângela. Não foi uma conversa planejada. Ela ligou para dar condolências, ficamos na linha por quase 1 hora, e no final, quando já estávamos nos despedindo, eu disse quase sem perceber que estava dizendo: Rosângela, eu preciso te contar uma coisa. E contei tudo. A pasta, os comprovantes, os 4 anos pagando sozinha, enquanto ele fingia que era ele. E disse que a Beatriz ia se formar em dezembro de 2023, e que eu precisava que a verdade fosse dita naquele dia, naquele auditório, na frente de todo mundo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. E então a doutora Rosângela disse, com aquela voz firme e clara que preenche auditórios: Marlene, pode deixar comigo. Depois daquela ligação com a doutora Rosângela, eu dormi pela primeira vez em muito tempo com o peito leve. Não o sono de quem resolveu tudo, porque eu sabia que não tinha resolvido nada ainda, que estava, na verdade, no começo da parte mais delicada de tudo. Mas o sono de quem tomou uma decisão que estava atrasada e sente o alívio físico disso, aquela sensação de que o corpo todo relaxa porque a mente finalmente parou de carregar um peso que estava segurando sozinha há tempo demais. Eram 2 anos e alguns meses até a formatura da Beatriz. Tempo suficiente para planejar com cuidado. Tempo suficiente para não errar. A primeira coisa que fiz foi organizar a pasta de um jeito que qualquer pessoa pudesse entender sem que eu precisasse explicar. Peguei cada comprovante que eu tinha, 51 no total até aquele momento, e coloquei em ordem cronológica. Para cada um fiz uma ficha à mão. Data, valor, conta de débito, saldo anterior e posterior, e grampeei a ficha no canto superior esquerdo do comprovante. Levei um fim de semana inteiro nisso, sentada na mesa do ateliê depois que as funcionárias foram embora, com o ventilador ligado e silêncio completo e aquela sensação estranha de estar construindo algo ao mesmo tempo que estava desmontando algo. Quando terminei, a pasta tinha uma sequência perfeita. Agosto de 2019 até o mês em que eu estava organizando. Cada mensalidade paga. Cada real documentado. Coloquei na frente uma folha de rosto que eu digitei e imprimi com fonte simples, sem ornamento, porque documentos sérios não precisam de ornamento. Comprovantes de pagamento das mensalidades do curso de medicina de Beatriz Cristina Figueiredo. Período: agosto de 2019, a presente data. Pagos por Marlene de Fátima Figueiredo. Assinei embaixo com data. Guardei a pasta no fundo do armário do ateliê, atrás de uma caixa de linha que ninguém além de mim mexia. A segunda coisa que fiz foi conversar com Beatriz. Ela estava em casa naquele fim de semana, era uma sexta à noite, e ela tinha chegado da faculdade cansada.
Aquele cansaço de quem está no meio de um semestre pesado, com aquelas olheiras de estudante de medicina que parecem marca registrada da profissão. Esperou ela jantar, esperou ela tomar banho, esperou ela ficar deitada no sofá, com o celular na mão naquele estado de semi-repouso que os jovens fazem quando o corpo pede descanso, mas a cabeça ainda não desligou. Sentei do lado dela e disse: B, preciso te contar uma coisa e preciso que você fique calma. Ela abaixou o celular e me olhou. Beatriz sempre teve esse dom. A atenção dela quando você tem algo importante para dizer é total. Ela não divide. Ela coloca inteiramente em você. Deve ser uma qualidade boa para a medicina. Pensei não pela primeira vez. Contei tudo. Desde julho de 2019. Cada mensalidade, cada manobra, cada vez que seu pai tinha falado em público sobre estar bancando a faculdade enquanto eu estava em casa, assinando outro comprovante. Mostrei a pasta. Deixei ela folhear cada comprovante, cada ficha. Vi ela passar pelas páginas com uma expressão que foi mudando devagar, primeiro de surpresa, depois de raiva, e finalmente de uma tristeza quieta, que foi a parte mais difícil de assistir, porque a tristeza de um filho que finalmente entende de verdade quem é o pai é uma coisa que não tem conserto, só tem aceitação. Quando ela fechou a pasta, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Eu sabia que você estava pagando. Eu não sabia que era tudo. Disse que sim, que era tudo, desde agosto de 2019. Ela olhou para o teto por um momento e depois me olhou e perguntou: O que você vai fazer? Contei o plano. A formatura, a doutora Rosângela, o momento que eu tinha imaginado. Ela me ouviu sem interromper, e quando terminei, ela ficou quieta mais uma vez por aquele tempo dela de processar as coisas. E então disse algo que eu não esperava. Mãe, eu quero participar. Não quis dizer só estar presente. Quis dizer participar ativamente, ser parte do plano, não só testemunha. Disse que tinha cópias de alguns comprovantes também, que tinha guardado por conta própria sem me contar, porque não sabia se eu ia precisar algum dia, mas sentiu que devia guardar. Minha filha. 22 anos na época e já tinha aprendido, por osmose ou por instinto, que as mulheres precisam guardar evidências porque ninguém vai guardar por elas. Ficamos naquela conversa até quase meia-noite. Planejamos juntas, em voz baixa, com a televisão ligada no volume normal na sala, para o caso de Cláudio acordar e passar pelo corredor. Era um detalhe ridículo, planejar no volume da televisão como se fôssemos conspiradoras num filme, mas ao mesmo tempo não era ridículo nenhum. Era simplesmente a realidade de planejar sua própria libertação dentro da mesma casa do homem de quem você está se libertando, que é uma situação que exige um tipo específico de discrição que só as mulheres que já estiveram nela entendem completamente. No dia seguinte, eu liguei de volta para a doutora Rosângela e refinamos os detalhes. Ela era a reitora. Tinha autoridade absoluta sobre o protocolo da cerimônia, podia incluir um momento especial sem precisar justificar para ninguém. O que ela precisava era da pasta, ou pelo menos de uma cópia organizada dela, para ter em mãos caso alguém questionasse. Combinamos que eu levaria uma cópia completa para ela 3 semanas antes da formatura. Combinamos o texto exato que ela diria no microfone, palavra por palavra, porque esses momentos não comportam improviso. A precisão é parte do impacto. E combinamos o sinal, o aceno discreto que ela me daria quando Beatriz recebesse o diploma, que foi o aceno que eu vi naquela tarde de dezembro. O que eu não tinha previsto era que Cláudio fosse escalar as coisas antes da formatura. Em outubro, 2 meses antes da cerimônia, ele chegou em casa num sábado à tarde, com um humor que eu aprendi a reconhecer como o humor de quem está se preparando para dizer algo que sabe que vai criar problema, mas que decidiu dizer mesmo assim. Aquela tensão específica nos ombros, aquela forma de pegar um copo d'água e ficar de pé na bancada da cozinha, ao invés de sentar, como se quisesse manter mobilidade. Disse que tinha conversado com o Ivair, que estavam pensando em fazer uma reestruturação na construtora, que podia ser que nos próximos meses o dinheiro ficasse um pouco mais apertado. E então, com aquele tom que misturava explanação com acusação de um jeito que ele tinha aperfeiçoado ao longo de décadas,
Disse que talvez eu precisasse reduzir as despesas do ateliê por um tempo, porque ele não ia conseguir cobrir os gastos de casa como estava cobrindo. Fiquei olhando para ele. Há anos eu sustentava sozinha a maior despesa que tínhamos, a mensalidade da nossa filha, enquanto ele circulava pela vida, afirmando que estava bancando tudo. E agora ele me dizia que eu precisava reduzir minhas despesas, porque ele não ia conseguir cobrir os gastos como estava cobrindo. Respirei fundo. Não disse nada. Virei de costas e voltei para o que estava fazendo. Ouvi ele ficar em silêncio por um momento, provavelmente esperando reação, e depois sair da cozinha. Não tinha reação que eu pudesse dar naquele momento que não comprometesse o que estava planejado para dezembro. Cada vez que eu sentia o impulso de dizer o que sabia, de jogar a pasta na mesa da cozinha e deixar os comprovantes espalhados pela bancada branca, eu respirava e pensava: dezembro. Faltam 2 meses. Aguenta mais 2 meses, Marlene. Mas então, numa quinta-feira de novembro, Cláudio fez algo que eu não esperava. Algo que mudou o nível do que estava em jogo de uma forma que me obrigou a acelerar partes do plano que eu tinha deixado para depois da formatura. Eu cheguei no ateliê de manhã e a minha funcionária mais antiga, a Cida, que trabalha comigo há 12 anos e que eu confio como se fosse família, me recebeu com uma expressão que eu nunca tinha visto nela, uma mistura de constrangimento e raiva que não combinava com o rosto habitualmente calmo dela. Disse que precisava me contar uma coisa, que na tarde anterior, enquanto eu tinha saído para uma entrega, o Cláudio tinha aparecido no ateliê, sem avisar, e tinha ficado quase 40 minutos olhando os armários, fazendo perguntas sobre faturamento, perguntando para a Cida quanto o ateliê rendia por mês, quais eram as clientes fixas, se eu tinha alguma conta separada relacionada ao negócio. A Cida não tinha respondido nada, além de dizer que ela não tinha acesso a essas informações e que qualquer pergunta sobre as finanças do ateliê eu mesma precisaria responder. Mas ela ficou abalada o suficiente para me contar assim que eu cheguei. Fiquei quieta ouvindo a Cida e por dentro senti aquele resfriamento específico que vem quando você percebe que alguém está se movendo em paralelo a você, que Cláudio estava farejando. Não sabia o que exatamente, mas estava farejando. Talvez tivesse percebido que eu estava mais calma do que deveria estar dado tudo o que estava acontecendo. Talvez alguém tivesse dito algo sem querer. Talvez fosse simplesmente o instinto de quem passou anos manipulando uma pessoa e percebe quando essa pessoa parou de reagir do jeito previsível. Agradeci a Cida. Pedi que, se ele voltasse, dissesse que eu não estava disponível e me ligasse imediatamente. E fui para o meu escritório dos fundos do ateliê e fiquei sentada por 15 minutos pensando. Precisava mover algumas coisas antes de dezembro. Não podia deixar que ele encontrasse a poupança antes do momento certo. Não porque ele tivesse direito legal a ela, porque não tinha. Ela estava em nome da minha mãe desde sempre. E com a morte dela tinha passado para o meu nome em processo de inventário regular. Mas porque se ele soubesse da existência dela antes da formatura, ele ia usar essa informação como munição, ia criar uma narrativa de que eu escondia dinheiro. E isso ia contaminar o momento que eu tinha planejado com uma disputa lateral que eu não queria. Liguei para um advogado naquela mesma tarde. Não um advogado qualquer. A filha da doutora Rosângela, a doutora Camila Meirelles, que tinha escritório em Ribeirão Preto e que eu conhecia desde que ela era adolescente e vinha com a mãe para as sessões de prova de roupa. Ela tinha 32 anos, 10 anos de advocacia familiar e uma frieza analítica que me fez confiar nela imediatamente quando expliquei a situação. Ela me recebeu naquele mesmo dia no final da tarde. Ouvi tudo com atenção, fez perguntas precisas, anotou números. Quando terminei, ela fechou o caderno e disse: Marlene, você está numa posição melhor do que imagina. A poupança é sua por direito. Está documentada como patrimônio pré-nupcial e herança direta. A questão das mensalidades é mais complexa, mas os comprovantes que você tem são evidência suficiente para uma ação de ressarcimento se você quiser seguir esse caminho depois do divórcio. Depois do divórcio. As palavras saíram da boca dela com naturalidade clínica, como dados de um caso,
E eu percebi que eu já tinha aceito que era isso que estava vindo, que não era uma questão de se, mas de quando e de como, e que o como era a única variável que ainda estava nas minhas mãos controlar. Pedi para ela preparar a documentação para um pedido de separação de bens formal que eu podia entrar com logo depois da formatura. Ela disse que ia precisar de 2 semanas. Eu disse que tinha exatamente 6 semanas até dezembro, que era mais do que suficiente. Saí do escritório dela com aquela sensação de quem acabou de colocar a última peça de uma estrutura que demorou muito para ser construída. Não era alívio ainda. Era o estado de antes do alívio, quando você sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance e que agora só precisa deixar as coisas chegarem ao momento em que elas precisam chegar. Faltavam 6 semanas para a formatura da Beatriz. Cláudio passou essas 6 semanas sem saber que o chão debaixo dos seus pés estava se deslocando lentamente. Continuou chegando para o jantar, continuou falando sobre a construtora, sobre o Ivair, sobre projetos futuros, sobre a formatura da filha, com aquele orgulho de pai investidor que ele tinha aperfeiçoado para consumo social. Numa noite de novembro, ele ficou numa ligação longa com o irmão, contando em detalhes que tinha bancado 6 anos de medicina particular, que não tinha sido fácil, mas que valeu cada centavo, que agora ia ter uma médica na família. Eu estava na cozinha preparando o chá da noite, ouvindo aquela voz atravessar a parede, e fui medindo cada colher de erva cidreira com uma calma que eu mesma achei impressionante. 1 semana antes da formatura, entreguei a pasta para a doutora Rosângela pessoalmente, no escritório dela na faculdade. Não a pasta original que eu guardei, mas uma cópia completa encadernada profissionalmente que a Cida tinha me ajudado a preparar. A doutora Rosângela folheou as primeiras páginas, verificou a ficha de rosto e fechou com uma expressão que não era surpresa, porque eu já tinha contado tudo a ela. Mas era aquele tipo de satisfação firme de quem vai fazer uma coisa certa e sabe que é certa. Está perfeito, ela disse. Pode confiar em mim. E eu confiei. Nos dias que antecederam a formatura, Cláudio estava eufórico daquele jeito que me incomodava mais do que a frieza, cheio de planos para o jantar depois da cerimônia, querendo chamar a família dele toda, fazendo questão de ser ele a reservar o restaurante. Eu deixei. Disse que estava bom, que ele escolhesse o restaurante que quisesse. Beatriz me ligou na véspera, às 11 da noite, e ficamos conversando por meia hora em voz baixa, ela no quarto dela e eu na varanda dos fundos, com o casaco sobre os ombros, porque a noite tinha ficado fresca. Ela estava nervosa com a cerimônia, com o momento, com o que podia acontecer depois, e eu disse a ela o mesmo que minha mãe me dizia quando eu era pequena e estava com medo de algo. Que a única coisa que ela precisava fazer era aparecer. Que o resto estava resolvido. Na manhã da formatura, acordei cedo. Fui ao ateliê antes de todo mundo. Abri a pasta original uma última vez. Passei os olhos pelos comprovantes numerados. 51 documentos representando 4 anos e 3 meses de uma história que só eu e Beatriz sabíamos completa. Fechei o elástico azul. Coloquei dentro da sacola de pano. E voltei para casa para me arrumar. Vesti o vestido azul marinho que eu mesma tinha costurado 3 semanas antes, com um detalhe de renda discreta no punho que era da mesma peça que minha avó tinha guardado em papel pardo desde os anos 70, porque achei que ela merecia estar presente de alguma forma naquele dia. Passei o batom vermelho. Me olhei no espelho por um momento, não de vaidade, mas de reconhecimento, de querer ver claramente quem era a mulher que estava prestes a entrar naquele auditório. E o que eu vi foi alguém que eu reconhecia completamente. Talvez mais completamente do que em qualquer outro momento dos últimos 27 anos. Cláudio buzinou lá de baixo. Peguei a bolsa, peguei a sacola e desci. O auditório estava cheio quando chegamos. Cláudio encontrou logo na entrada o irmão dele, o Marcos, e os dois ficaram abraçados por um tempo longo, com aquela efusividade masculina de ocasiões especiais, dando tapas nas costas um do outro e rindo daquele jeito de homens que só se vêem em eventos da família. A cunhada, Fátima, me abraçou e disse que eu estava linda, que o vestido era lindo, e eu agradeci com o sorriso que se usa nessas situações.
O sorriso que é real, mas que está operando numa camada mais superficial do que o que está acontecendo por dentro. Tinha também a mãe do Cláudio, Dona Neuza, 73 anos, sentada numa das cadeiras do corredor, porque os joelhos dela já não aguentavam ficar de pé por muito tempo. Ela me cumprimentou com o beijo de sempre e disse, com aquele orgulho genuíno que ela tinha pela neta, que não acreditava que a Beatriz tinha chegado até ali, que médica na família, que coisa linda. Eu concordei. Não era o momento de Dona Neuza. Ela era uma avó que amava a neta do jeito que avós amam. O que estava prestes a acontecer era entre mim e Cláudio, e não havia razão para ampliar o campo de destruição além do necessário. Encontramos nossos lugares na terceira fileira. A família do Cláudio ficou na quarta, logo atrás. Sentei com a bolsa no colo e a sacola de pano encostada na minha perna, podendo sentir o contorno rígido da pasta através do tecido. Cláudio sentou ao meu lado com aquela postura que eu já descrevi, o peito aberto, o queixo levemente erguido, o homem que chegou para ser visto. A cerimônia começou com a procissão dos formandos entrando pelo corredor central ao som daquela música inevitável de formatura. Quando Beatriz passou pela nossa fileira, ela não nos olhou, o que era protocolo. Os formandos olhavam para a frente durante a entrada, mas eu vi o mínimo movimento dos dedos dela, um gesto pequeníssimo na direção da minha fileira, que era para mim, só para mim. Os discursos vieram primeiro. Um professor homenageado que falou por 12 minutos sobre vocação e responsabilidade. Um representante dos formandos que falou com a voz trêmula de emoção genuína sobre os 6 anos que tinham sido difíceis e transformadores. A doutora Rosângela falou por último, antes da entrega dos diplomas, e eu a ouvi com aquela atenção dupla de quem está escutando o conteúdo e, ao mesmo tempo, monitorando o ambiente ao redor, a respiração do Cláudio ao meu lado, o murmúrio da plateia, a temperatura do auditório. A entrega dos diplomas começou em ordem alfabética. Os Almeidas, os Amarais, os Barbosas. A cada nome chamado, uma família em algum ponto do auditório se agitava, aplaudia. Alguém segurava o choro, alguém tirava foto. Era um ritmo hipnótico e acumulativo, como ondas chegando uma depois da outra, cada uma carregando a história de uma família diferente. Quando chegou nos Figueiredo, eu me endireitei na cadeira. Beatriz Cristina Figueiredo. O que aconteceu nos próximos 90 segundos, eu vou tentar descrever com a precisão que ele merece, porque cada segundo desses tem um peso diferente, e eu quero que você entenda não só o que aconteceu, mas a textura do que aconteceu. Beatriz subiu os degraus do palco. Caminhou até o centro, onde a doutora Rosângela estava de pé com o diploma na mão. As duas se cumprimentaram, se abraçaram, e durante o abraço a doutora Rosângela me olhou por cima do ombro da Beatriz e deu o aceno. Discreto, firme, presente. Beatriz desceu 2 degraus e parou no canto do palco como tínhamos combinado, de onde ela podia ver a plateia. E então Cláudio se levantou. Eu senti o movimento antes de ver, a mudança de peso na cadeira ao meu lado, o farfalhar do paletó dele. Me virei levemente e o vi de pé, endireitando a gravata, e vi no rosto dele aquela expressão de quem está prestes a fazer uma coisa que ensaiou. Não necessariamente em voz alta, mas no teatro interno que todos temos, aquela expressão de momento que uma pessoa esperou. A voz dele saiu clara e projetada, no tom de quem está acostumado a se fazer ouvir em reuniões, em obras, em ambientes onde a autoridade se estabelece pelo volume calibrado. Eu paguei cada centavo dessa faculdade. Depois vieram as palmas. Já descrevi isso. O cunhado Marcos rindo de aprovação. A mulher atrás dizendo que pai dedicado. Cláudio absorvendo com o queixo erguido e os olhos marejados da performance. Mas o que eu não contei ainda é o que aconteceu entre aquele momento e o momento em que a doutora Rosângela chegou ao microfone. Foram talvez 25 segundos. E nesses 25 segundos eu fiz uma coisa que não estava no plano original. Eu me virei para Cláudio. Ele estava ainda levemente de pé, absorvendo os aplausos, e quando se deu conta que eu estava olhando para ele, se virou também,
esperando provavelmente que eu estivesse olhando com aquela expressão de sempre, a expressão que aprendi ao longo de anos. Aquela mistura de resignação e deferência que ele tinha se acostumado a receber de mim como resposta padrão a qualquer coisa que ele fizesse. Mas eu não estava com essa expressão. Estava com uma expressão que ele nunca tinha visto em mim. Calma. Completamente calma, com o elástico azul da pasta entre os dedos. E sorri para ele. Não foi um sorriso de raiva. Não foi um sorriso de vitória antecipada. Foi um sorriso de quem sabe algo que a outra pessoa ainda não sabe. O tipo de sorriso que carrega informação que ainda não foi revelada e que, por isso, é o tipo de sorriso mais perturbador que existe. Vi ele piscar. Vi uma sombra de alguma coisa passar pelo rosto dele, não exatamente incerteza, mas como um frisson de algo que não encaixava, que não correspondia ao roteiro que ele tinha na cabeça para aquela tarde. Foi nesse momento que a doutora Rosângela chegou ao microfone. O auditório foi silenciando. Cláudio se sentou devagar, os olhos ainda em mim por um segundo antes de se virarem para o palco. A voz da doutora Rosângela preencheu o auditório com aquela autoridade de quem não precisa de volume para se fazer ouvir. Antes de encerrarmos a entrega dos diplomas, gostaríamos de fazer um reconhecimento especial que esta cerimônia tem a honra de abrigar. Ao longo dos 6 anos do curso de medicina desta faculdade, acompanhamos a trajetória de Beatriz Cristina Figueiredo, uma aluna de desempenho excepcional, de dedicação inabalável, e de um caráter que seus professores descrevem com unanimidade como o de alguém que vai ser não apenas uma médica competente, mas uma médica humana. Pausa. O tipo de pausa que oradores experientes usam quando querem que a plateia perceba que o que vem a seguir é diferente do que veio antes. Neste momento, gostaríamos de reconhecer a pessoa que tornou esse percurso possível, que pagou cada mensalidade, cada semestre, cada etapa desse curso, que o fez em silêncio, com trabalho, com dignidade e sem nunca pedir reconhecimento. Este diploma, o diploma de Beatriz Cristina Figueiredo, vai para, patrocinado por sua mãe, a senhora Marlene de Fátima Figueiredo. O silêncio durou 3 segundos. Depois veio o aplauso. Não foi o aplauso educado de cerimônia. Foi um aplauso que começou em 2 ou 3 pontos do auditório e foi crescendo até virar uma coisa unânime, com pessoas se levantando, com o som batendo no teto alto e voltando em ondas. A doutora Rosângela estava de pé no palco, com as mãos unidas na frente do corpo, olhando para mim. Beatriz tinha descido os últimos degraus e estava vindo pelo corredor correndo, do jeito dela. E quando chegou e me abraçou, eu senti o peso dela inteiro em mim, os braços dela fortes e o rosto dela enterrado no meu ombro, e a voz dela dizendo as 3 palavras no meu ouvido. Valeu a pena, mãe. E aí eu chorei. O que aconteceu no restante do auditório durante esses primeiros momentos, eu sei de relatos posteriores, porque naquela hora eu estava inteiramente dentro do abraço da Beatriz e do meu próprio choro e não estava monitorando mais nada. Mas a Cida, que estava sentada 6 fileiras atrás com a outra funcionária do ateliê, me contou depois com riqueza de detalhes. Cláudio ficou sentado. Enquanto todo mundo ao redor se levantava para aplaudir, enquanto a cunhada Fátima aplaudia com as mãos acima da cabeça, e até o cunhado Marcos, que tinha rido de aprovação 30 segundos antes, batia a palma com uma expressão de ligeira confusão. Cláudio ficou sentado com as mãos sobre os joelhos e o rosto completamente fechado. A Cida disse que ele parecia uma estátua, que a única coisa que se movia nele era uma veia no lado do pescoço. Dona Neuza, a mãe dele, estava chorando. Não de vergonha, de emoção pela neta. Ela provavelmente não tinha processado completamente o que tinha sido dito. Só tinha entendido que a neta estava sendo homenageada e que a nora estava sendo aplaudida e que havia motivo para lágrimas. Quando o aplauso começou a diminuir e eu me separei do abraço da Beatriz e me endireitei, me enxuguei com o lenço que eu tinha colocado na bolsa porque sabia que ia precisar, e me sentei de volta na cadeira. Cláudio me olhou. Não vou descrever o que havia no olhar dele como raiva, porque não era exatamente raiva. Era algo mais complexo
e mais fundo do que raiva. Era o olhar de um homem que passou 27 anos construindo uma versão de si mesmo e acabou de assistir essa versão ser desmontada em 30 segundos na frente de 400 pessoas. Era o olhar de quem percebe que o chão mudou e que não há como desfazer a mudança. Eu sustentei o olhar por um momento. Depois tirei da sacola a pasta bege e a coloquei sobre as minhas pernas, com o elástico azul virado para ele, de um jeito que ele pudesse ver claramente o que era. Ele olhou para a pasta. Olhou para mim. Disse baixinho, com a voz que as pessoas usam quando estão com raiva, mas num lugar onde não podem elevar o tom. O que é isso? Disse no mesmo volume. São os comprovantes, 51 meses de mensalidade, com data, valor e conta de origem, todos pagos por mim. Ele ficou olhando para a pasta por um tempo que pareceu longo. Depois disse, ainda baixo, com aquela qualidade de voz de quem está tentando encontrar uma saída que ainda não existe. A gente pode conversar sobre isso em casa, disse. Podemos, mas não vai mudar os números. O restante da cerimônia passou como se fosse em outro plano. A entrega dos diplomas continuou. As famílias continuaram aplaudindo. A banda tocou. As pessoas foram se levantando para fotografar, para se cumprimentar, para o ritual de final de cerimônia que é igual em todas as formaturas do mundo. Eu fiz tudo o que era esperado de mim. Cumprimentei as pessoas que vieram cumprimentar, abracei a Beatriz mais 3 vezes, agradeci à doutora. Rosângela com um abraço que tentou conter em si mesmo 11 anos de amizade e de confiança e de tecido costurado junto. Cláudio ficou na periferia de tudo isso. Falou pouco. Quando o irmão Marcos, que tinha finalmente entendido o que tinha acontecido, tentou fazer uma piada para diminuir a tensão, dizendo que todo casamento tem seus mal-entendidos, Cláudio não riu. Ficou olhando para o lado como quem não ouviu. No estacionamento, quando as famílias estavam se dispersando e a Beatriz tinha ido com um grupo de colegas para o restaurante onde iam comemorar entre os formandos antes do jantar oficial, Cláudio me alcançou ao lado do carro. Disse, e agora a voz tinha uma qualidade diferente, não mais a voz calibrada do auditório, mas a voz menor de quem está falando sem plateia. Você planejou tudo isso, disse. Sim. Ficou em silêncio por um momento. Depois, por que não me disse antes? A gente poderia ter resolvido isso entre nós. Olhei para ele. Para esse homem que eu tinha conhecido numa festa de quintal em 1994, que tinha me dito que achou elegante uma mulher que conserta o que está quebrado sem fazer escândalo, que tinha dormido ao meu lado por 27 anos e que há 4 anos circulava pela vida reivindicando o crédito de um sacrifício que era meu. Disse, Cláudio, eu tentei resolver muita coisa entre nós ao longo de muitos anos. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele abriu a boca para responder, e eu disse, na segunda-feira minha advogada vai entrar em contato com você. Entrei no carro. Fechei a porta. Liguei o motor. Ele ficou parado no estacionamento enquanto eu saía, diminuindo no espelho retrovisor, e eu não olhei para trás além do necessário para manobrar. Não era frialdade, era clareza. Era a diferença entre uma mulher que age por impulso e uma mulher que age depois de ter pensado em cada consequência e ter decidido que está pronta para todas elas. Era o resultado de 2 décadas e meia aprendendo que a versão que as pessoas constroem de si mesmas é tão frágil quanto a história que elas usam para sustentá-la, e que quando a história desmorona, o que fica é só a realidade, e que a realidade, naquele caso, tinha 51 comprovantes com data, valor e assinatura. Dirigi até a casa da minha irmã, onde a Beatriz ia me encontrar depois da comemoração com os colegas. A tarde tinha ficado dourada daquele jeito que as tardes de dezembro em Ribeirão Preto ficam. Aquela luz espessa de fim de ano que parece mais quente do que o normal, e eu dirigi com a janela levemente aberta, sentindo o ar no rosto e pensando que era a primeira vez em muito tempo que eu estava dirigindo, sem carregar nada além de mim mesma. A pasta ficou no banco do passageiro. Ela tinha feito o que precisava fazer. Dizem que recomeçar é difícil, e é. Não vou mentir para você dizendo que não é.
Mas existe uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar depois dos 50. Uma coisa que eu só descobri vivendo, que é o seguinte: quando você passa a vida inteira sendo competente em silêncio, quando você passa décadas resolvendo, sustentando, costurando o que rasga sem que ninguém veja, quando você finalmente se permite recomeçar, você não começa do zero. Você começa de tudo que você já construiu. E isso é uma vantagem que as pessoas jovens que recomeçam não têm ainda. Eu tinha 52 anos, um ateliê funcionando, 287. $100 numa poupança que era minha por direito, uma herança de 163. $100 da minha mãe, e uma filha médica que me ligava toda manhã antes de entrar no hospital só para dizer bom dia. Não era pouco, era muito. Era mais do que suficiente para construir uma vida que fosse completamente minha. O processo de separação levou 8 meses. A doutora Camila foi precisa e eficiente, do jeito que eu precisava que fosse. A poupança e a herança foram reconhecidas como patrimônio exclusivo meu sem contestação possível, porque a documentação era irrefutável. A casa onde morávamos foi avaliada e dividida. As cotas da construtora ficaram com ele, o que era justo porque eu nunca tive nada a ver com aquilo e não queria ter. O apartamento que tínhamos como investimento foi vendido e o valor dividido. No final, depois de 8 meses de negociação conduzida pela doutora Camila, com aquela frieza analítica dela que eu aprendi a admirar profundamente, o que ficou para mim foi suficiente para comprar um apartamento pequeno no bairro que eu sempre gostei, o Jardim Sumaré, com uma varanda que pega o sol da tarde, e ainda sobrou capital para investir no ateliê. Cláudio não contestou a ação de ressarcimento das mensalidades que a doutora Camila entrou junto com o pedido de divórcio. Ela me disse que não era surpresa, que homens nessa situação raramente contestam quando a documentação é essa sólida, porque contestar significa ter que sentar na frente de um juiz e explicar por que você afirmava publicamente que pagou algo que comprovadamente não pagou. O acordo foi feito extrajudicialmente. Ele devolveu o equivalente a 89 mil reais, que foi a diferença entre o que ele tinha efetivamente pago e o total das mensalidades, devidamente corrigido. Não era o valor emocional do que aconteceu. Claro que não era. Não existe número que compre 4 anos de silêncio e de carregar sozinha o que deveria ser dividido. Mas era o número justo. E justiça tem um valor próprio que vai além do financeiro. O apartamento no Jardim Sumaré tem 62 metros quadrados e eu decorei cada centímetro dele sozinha. Não sozinha no sentido de sem ajuda, porque a Beatriz veio 3 fins de semana seguidos me ajudar a escolher móveis e a Cida me ajudou a pendurar as cortinas que eu mesma costurei, mas sozinha no sentido de que cada decisão foi minha, cada cor, cada tecido, cada objeto. Pintei a sala de um verde-água muito claro que a Beatriz disse que parecia corajoso e eu disse que não era coragem. Era simplesmente saber o que você quer depois de muito tempo deixando que outros decidissem. A varanda tem 2 cadeiras de palha e uma mesinha de ferro e uma samambaia grande que eu comprei numa feira de fim de semana de um senhor que me garantiu que era a planta mais fácil do mundo de cuidar. E até agora ele não mentiu. A Cida assumiu o ateliê como gerente operacional. Essa foi uma decisão que eu deveria ter tomado anos antes, mas que o casamento de alguma forma adiou. Não por razão objetiva, mas por aquela inércia que se instala quando você está usando toda a sua energia para sustentar uma estrutura que está com a fundação comprometida. Com a Cida gerenciando o dia a dia, eu pude fazer o que o ateliê precisava há anos que eu fizesse, que era crescer de verdade. Contratei mais uma costureira, investi em 2 máquinas novas e estabeleci uma parceria formal com 2 buffets de casamento da cidade para fornecimento de uniformes e trajes. O faturamento do ateliê cresceu 38% no primeiro ano depois da separação. Não é coincidência. É o que acontece quando uma mulher para de dividir sua energia entre construir e sobreviver e passa a usar tudo para construir. A doutora Rosângela me ligou 3 meses depois da formatura para dizer que a história tinha circulado.
Não de um jeito escandaloso, não como fofoca de cidade pequena, mas daquele jeito que as histórias verdadeiras circulam entre mulheres, de uma para outra, com aquela qualidade específica de coisa que ressoa porque toca em algo que muitas pessoas viveram ou estiveram perto de viver. Ela disse que 3 professoras da faculdade tinham vindo falar com ela depois de saber o que tinha acontecido, e que 2 delas tinham chorado. E que não era pelo drama em si, mas pelo reconhecimento, por ter visto uma coisa ser nomeada em público que costuma ficar sem nome. Eu ouvi isso e fiquei em silêncio por um momento. Pensei na minha avó diva com o Singer preto de pedal perto da janela. Pensei na minha mãe Dona Yolanda guardando dinheiro em conta própria durante décadas, sem que ninguém perguntasse por quê. Pensei em quantas mulheres antes de mim tinham guardado comprovantes e contas e provas e evidências, não porque queriam guerra, mas porque sabiam, num nível que às vezes nem se articula em palavras, que o dia em que precisassem dessas provas ia chegar. Que existia uma sabedoria prática passada de mãe para filha que não aparece em nenhum livro, mas que se manifesta em coisas como contas no próprio nome e pastas com elástico azul guardadas atrás de caixas de linha. Beatriz começou a residência em março do ano seguinte. Pediatria. Eu não fiquei surpresa, ela sempre teve aquela paciência específica com crianças. Aquela capacidade de descer ao nível de alguém menor e falar com eles de igual para igual, que é rara em adultos. O hospital é em Ribeirão Preto, então ela está perto, e quando a escala permite, ela aparece no meu apartamento numa tarde de sábado e a gente prepara algo juntas na cozinha pequena e fica na varanda vendo o sol baixar sobre o Jardim Sumaré, enquanto ela me conta dos casos da semana com aquela mistura de exaustão e vocação que é o estado natural de um médico residente que está exatamente onde deveria estar. Numa dessas tardes de sábado, alguns meses depois que eu tinha me instalado no apartamento, ela me perguntou se eu tinha arrependimentos. Não sobre o divórcio, ela foi clara, esse não era um assunto em aberto, mas sobre como as coisas tinham acontecido. Sobre a formatura, sobre o planejamento, sobre a decisão de fazer aquilo naquele dia daquela forma. Fiquei pensando na resposta de verdade, porque a pergunta merecia resposta de verdade. Disse que o único arrependimento que eu tinha era não ter agido antes. Não necessariamente da mesma forma, não necessariamente naquele cenário específico de auditório e microfone, mas ter esperado tanto tempo para nomear o que estava acontecendo, para parar de absorver o invisível e começar a documentar o real. Cada ano que eu tinha esperado tinha sido um ano a mais de uma história sendo contada no lugar errado, com o crédito no lugar errado, com a autoria atribuída à pessoa errada. E anos são anos. Não voltam. Mas o arrependimento de não ter agido antes não cancela o que foi feito quando foi feito. Cada coisa tem seu tempo, e às vezes o tempo certo é o único que estava disponível. Beatriz ficou quieta ouvindo do jeito dela e depois disse: "Você sabe o que eu penso toda vez que entro num quarto e um filho me olha porque está com dor e não sabe o que está acontecendo? Eu penso que é você que eu quero ser. Não no sentido de fazer o que você fez, no sentido de ter a coragem de aparecer quando é necessário, mesmo quando custa." Não respondi. Tomei o chá que estava na minha mão e olhei para a samambaia que estava crescendo bem demais para uma planta que eu não sabia cuidar, e senti aquela coisa que só vem quando algo que você carregou por muito tempo finalmente encontrou o lugar certo para pousar. Cláudio, fiquei sabendo por canais indiretos, saiu da sociedade com o Ivair 6 meses depois do divórcio. Não sei os detalhes e honestamente não procurei saber, porque a vida de um ex-marido não é informação que precisa ocupar espaço na sua cabeça quando você está usando esse espaço para outras coisas. O que eu soube, porque a dona Neuza me ligou uma tarde para contar com aquela forma dela de contar novidades que mistura informação com afeto, é que ele estava morando num apartamento alugado perto do centro e que estava trabalhando como consultor autônomo de obra. Ela me disse isso sem julgamento e sem agenda, só porque ela ainda me ligava às vezes e eu ainda atendia porque dona Neuza nunca me fez nada além de bem. E porque a relação de uma mulher com a mãe do ex-marido não precisa ser vítima da relação que ela teve com o próprio ex-marido.
Desejei a ela uma boa tarde e uma boa saúde. Não sinto raiva de Cláudio. Isso pode parecer surpreendente, dado tudo que você ouviu, mas é verdade. Raiva é uma energia que consome quem a carrega, não quem a recebe. E eu precisei de todo o combustível que tinha para construir o que estou construindo. O que sinto por ele é algo mais próximo de uma clareza fria. Aquele tipo de compreensão que vem quando você finalmente vê alguém sem as lentes do que queria que ele fosse, e o aceita pelo que é. Um homem que escolheu a versão conveniente de si mesmo no lugar da versão verdadeira. E que pagou o preço disso da única forma que esse tipo de conta cobra, que é publicamente e de uma vez. A pasta bege está na gaveta da minha escrivaninha no apartamento. Não joguei fora. Pensei em jogar algumas vezes, mas não consegui. E depois parei de tentar porque entendi que não quero jogar. Não é rancor que me faz guardá-la. É o mesmo instinto que me fez guardá-la desde o começo. Aquela compreensão prática de que documentar o real é uma forma de respeito pela própria história, de que a versão das coisas que você viveu merece existir em algum lugar além da sua memória, onde a memória possa ser contestada e a realidade não pode. Minha avó me ensinou que tecido tem memória, que linha tem personalidade, que uma costureira de verdade nunca culpa o material pelas suas falhas. Aprendi ao longo de 52 anos que pessoas também têm memória, que silêncio também tem personalidade, e que uma mulher de verdade nunca culpa a si mesma pelo que o outro escolheu ser. A samambaia na varanda está com uma folha nova abrindo. Olhei para ela hoje de manhã enquanto tomava o café. Aquela luz de manhã cedo de Ribeirão Preto que é diferente de qualquer outra luz que eu conheço. E pensei que tem algo muito honesto numa folha nova. Ela não pede licença para crescer. Não espera o momento certo. Não considera se o vaso é grande o suficiente ou se a varanda tem espaço. Ela simplesmente abre, porque é o que ela foi feita para fazer. E o espaço se acomoda ao redor dela. Sou costureira. Sei como o tecido se acomoda. Sei que às vezes você precisa cortar antes de costurar. Que às vezes o que parecia um defeito no pano é, na verdade, o pano te dizendo onde ele não vai aguentar. Que o ponto mais importante de um trabalho não é o primeiro e não é o último. É o ponto em que você percebe que o que estava fazendo não estava funcionando e muda a agulha, muda a linha, muda a direção, sem dramatizar a mudança, sem lamentar os pontos que já foram dados errado, apenas abrindo o tecido na costura que não servia e começando do lugar certo. Tenho 53 anos agora. Uma varanda com sol da tarde, uma filha médica que me liga toda manhã, um ateliê que cresce, uma poupança que é minha, uma pasta bege numa gaveta. E a certeza absoluta que nenhum auditório precisou me dar, mas que o auditório confirmou de uma vez por todas, de que a história que você vive é mais importante do que a história que as pessoas contam sobre você. E que quando as duas entram em conflito, cabe a você decidir qual delas vai ficar de pé. Eu decidi. E a minha está de pé. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.